ter aplicações expansoras. E infranil variedades. Então a ideia é dar uma introdução do que são infranil variedades e, digamos, como elas se relacionam com aplicações expansoras. Porque tem um resultado que digamos, é muitas vezes dito e não é muito bem, digamos, entendido. Por causa dessa questão de o que é uma infranil variedade. Tá, então eu vou começar relembrando o que é uma aplicação expansora. Tá. Então, se a gente tem M, uma variedade riemanniana, completa, e uma aplicação de M em M, que é pelo menos C1, a gente diz que ela é expansora se cada vetor ela aumenta uniformemente pela aplicação derivada, pelo menos em uma taxa exponencial. Então, mais precisamente, seria que existe um lambda maior do que 1, C maior do que 0, tais que a seguinte desigualdade é satisfeita. Se a gente aplica M vezes no vetor V, então a norma vai crescer pelo menos por C lambda na M. Isso para todo V, para todo M em M. Tá. Então, da maneira que foi posta, essa definição, a princípio, ela depende da métrica riemanniana. Então, se, digamos, a gente tem uma aplicação expansora que para uma determinada métrica riemanniana essa desigualdade é válida, se a gente troca a métrica riemanniana, pode ser que deixe de valer. Mas isso nunca acontece se a variedade M é compacta. Então, se M é compacta, então a definição depende da métrica riemanniana. Tá. Tudo bem. Um outro conceito que também vai ser relevante nessa palestra é de conjugação topológica. Então, o que é isso? Se a gente tem x e y, espaços topológicos, e duas aplicações, f de x em x e g de y em y, que são contínuas, a gente diz que f é topologicamente conjugada a G se existe um homeomorfismo de x em y, tal que o seguinte diagrama comuta. Então, isso é conjugação topológica. Permite transportar informações topológicas que a gente tem da aplicação F, agindo aqui no espaço X, para a aplicação G e vice-versa. Tá. Então, qual é o problema que vai ser tratado aqui? O problema é
encontrar todas as aplicações expansoras de variedades compactas a menos de conjugação topológica. Tá. Então esse é o problema que a gente quer abordar aqui. Então, eu vou dar alguns exemplos de aplicações expansoras. Pra deixar todo mundo por dentro. Tá. Então, um primeiro exemplo, que é, digamos, o exemplo mais básico, é o protótipo de aplicação expansora. É a aplicação que pega um X, um círculo unitário, e leva em nx módulo 1, em que n é maior do que 1. Então, esse é um exemplo de aplicação expansora. Tá. Um exemplo um pouco mais elaborado, a gente pode fazer essa construção no Tor. Então, se a gente pega Tor n-dimensional, uma matriz com coeficientes inteiros. Essa matriz com a propriedade que se lambda alto valor de A, então o alto valor tem módulo maior do que 1, ou seja, uma matriz de coeficientes inteiros com todos os autovalores com módulo maior do que 1. Então, a gente pode pensar essa matriz como agindo em Rn. Do fato de ela ter todos os coeficientes inteiros, a gente sabe que ela preserva o reticulado Zn. Então, como ela preserva o reticulado Zn, ela desce para uma aplicação no Tor. Bom, e o fato de os autovalores de A serem todos de módulo maior do que 1 implica que essa aplicação A em Rn ela é expansora. E quando desce para o toro, essa aplicação também continua sendo expansora. Então, isso aqui também é uma aplicação expansora de uma variedade compacta. Né? A gente está interessado em aplicações expansoras de variedades compactas. Tá. Então, esse é mais um exemplo. Então, dá para generalizar, digamos, mais o que foi feito aqui, como exemplo de aplicação expansora? Sim, dá para generalizar, dá para fazer construções mais gerais. Então, o que pode ser feito? Então, a gente pega G, um grupo de Lie, conexo e simplesmente conexo. E considera, digamos, esse grupo é exemplo de Rn, nesse exemplo anterior, né? Fazendo papel de Rn. E tal não, gama, um subgrupo discreto e uniforme. Aqui uniforme no sentido que o quociente do grupo de Lie G por gama é compacto. Tá. Então esse gama é exemplo de Zn e G por gama é exemplo do Tor. Tá? Então a gente tem uma variedade compacta. Oi. Aqui o Delta comentou assim que poderia dar uma prova. Do quê? Porque no fundo tu vai
Isso. Uma casa particular de superfícies, poderia dar uma prova... No caso particular... de fato, auditório que admite. Tá, assim falando por alto, no caso de superfícies, digamos, a gente sabe que uma aplicação expansora ela vai ser uma aplicação de recobrimento. Então, se ela tiver, digamos, grau K, vai ter... Vai ter uma... É que eu sei onde é que vai chegar. Tá, então, só vou fazer aqui. Tá, digamos, no caso de superfícies. De F de S em S, em que S é superfície compacta. E F é aplicação expansora. Então, como F é expansora, ela vai ser uma aplicação de recobrimento. Então, F recobrimento com grau, digamos, grau de F igual a K, digamos, maior do que 1, né? Então, vai ter que a característica de Euler de S vai ser, acho que vai ter essa igualdade, isso. Pelo fato de ser uma aplicação de recobrimento, com K maior do que 1, daqui vai implicar que a característica de Euler da superfície tem que ser 0. Então, O K é maior que 1. Porque é expansor. Sim. Bom, eu não lembro os detalhes, mas enfim. Tá, aqui vai implicar. Tá. É algo assim, tá. Mas não vou. Da bola que vai dar tudo, né? Porque a taxa de expansão é maior que 1. Aham. Não pode ser particularmente. Vai ter um interato da bola que vai poder variar. Tá. Não, tá certo. Tá, então é isso. Então vai ter um iterado da bola, digamos que vai engolir a bola inteira. Por isso vai ter que recobrir. Tá. Nesse caso particular que você está falando, que esse argumento que você falou aí não vale em geral, né? Só porque ele expansor... Porque a transformação expansora aplica norma mínima é maior que 1. Não, eu estou falando nesse caso particular, que Tá. você está numa variedade, você tem uma aplicação diferencial expansora, isso você fala a verdade. Mas, em geral, isso é falso, né? Não, para aplicação de recobrimento. Não entendi. Em geral, como assim? Em geral, você está só com espaço médico, uma função expansora, Não, mas a expansora dele é uma variedade, né? Uma variedade. Nesse caso particular, isso é verdade. Ah, que é o caso. Uhum. Tá, então, por causa de superfícies compactas, o problema, digamos, a gente obtém que as únicas variedades que admitem, digamos, é só o Thor, em dimensão 2. Tá. Tudo bem. Então, para a dimensão 2, tem, digamos, já tem uma resposta razoável para esse problema. Tá. Então, aqui, C compacto. Então, G por gama vai ser uma variedade compacta. Uma variedade compacta desse tipo a gente chama de infranilvariedade. Quer dizer, de nilvariedade. Só nilvariedade. Tá, então isso daqui é uma nilvariedade. Ainda não tem o infra. Tá. Ainda falta definir a aplicação, né, que vai fazer o papel da A desse exemplo anterior. Então, a gente considera A agora um automorfismo de G. Automorfismo no sentido de ser um homomorfismo de grupo e também ser contínuo e suave, que é expansor e que preserva o subgrupo discreto gama.
Então, com isso, a gente obtém, da mesma maneira que antes, uma aplicação A barra, que vai dessa variedade compacta nela mesma e a expansora. Tá. Então, a princípio, funciona que nem antes. A menos de um detalhe, que já tem uma condição necessária para isso funcionar, que é um exercício, digamos, tem que mostrar isso, mas que o fato de existir um automorfismo expansor em um grupo de Lie implica que ele tem que ser nilpotente. Então, isso aqui implica que G é nilpotente. Isso tem que mostrar. Então, aqui poderia já ter posto nilpotente. Então, uma coisa que já se sabe para grupos de Lie nilpotentes, conexos, simplesmente conexos, é que eles são difiomorfos a Rn. Então, também tem que G é difiomorfo a Rn. Tá? Então, é daí que vem esse nil, de nil variedade, do fato do grupo ser nilpotente. E aqui essa aplicação expansora a gente chama de nil expansor. Só um detalhe a mais é que digamos, vai ficar mais claro depois por que eu estou observando isso, é que o grupo fundamental dessa variedade compacta G por gama é precisamente gama. Então, gama, do fato de ser uma variedade compacta e seu grupo fundamental, e isso, seu grupo fundamental dela, a gente sabe que é finitamente gerado. E como o grupo gama é subgrupo de um grupo nilpotente, a gente sabe que ele também é um grupo nilpotente. Ou seja, o grupo fundamental dessa nil variedade é finitamente gerado e nilpotente. Tá. Tudo bem, um exemplo um pouco mais concreto disso daqui. A gente pode pegar, então, como grupo G, esse grupo aqui, de matrizes triangulares inferiores com coeficientes reais, grupo de Heisenberg contínuo, é o nome. E como subgrupo discreto, o subgrupo das matrizes triangulares inferiores, em que os coeficientes são inteiros. Tá. E a aplicação é a que pega essa matriz e leva nessa outra. X, B, Y, C, Z, em que A, B e C são inteiros, todos com um módulo maior do que 1. E isso é para garantir que essa aplicação é expansora e que satisfazem essa igualdade, para garantir que é um automorfismo. Tá. Então, isso daqui implica que essa A barra G por tal é nil expansor. Tá. E essa variedade aqui, que é chamada variedade de Heisenberg, é um bundle de um círculo sobre um 2 torr. Tá. Só por curiosidade. Tá. Tudo bem. Então, isso são as nil variedades. Ainda dá para generalizar um pouco mais. Então, a gente vai introduzir mais alguns caras.
Então, quinto exemplo. Então, a gente considera agora N. Eu vou escrever N para o grupo de Lie, porque ele é nilpotente. N, um grupo de Lie. Nilpotente. Conexo. E simplesmente conexo. Então, a gente tem um outro grupo que é interessante, está associado, que é o grupo das transformações afins de N, que é definido dessa maneira. É o produto semidireto de N pelos automorfismos de N. Os elementos são sempre da forma um elemento de N em um automorfismo. Esse grupo de transformações afins, ele age em N. Ele age de que maneira? Então, se a gente tem um elemento, N-alfa, e aplica em X, a gente obtém primeiro a gente aplica alfa, que é como se fosse, digamos, a parte linear da operação, e depois a gente translada, como se fosse uma aplicação linear e uma translação. Então é dessa maneira que ele age. Ou seja, com isso, o afim age em N. Tá. E agora a gente considera F um subgrupo dos automorfismos de N, que é finito. E gama agora vai ser um subgrupo não de N, mas do produto semidireto de N por F. E de novo, ele vai ter que ser discreto. E agora também livre de torção. Livre de torção quer dizer que se tem um elemento, digamos, G em gama, e G na N é igual a identidade, G na N igual a 1, então G tem que ser identidade. Não tem nenhum elemento com ordem finita. Né? Tá. Além disso, esse gama ele tem que ser tal que N por tal é compacto. Tá. Aqui dá para tomar um quociente porque o gama, por ele ser um subgrupo do grupo afim, isso daqui em particular é um subgrupo do grupo afim, então ele age em N. Então dá para considerar o espaço de órbitas do gama e dá para quocientar por essa ação. Né? Então isso implica aqui que o gama está agindo em N. Então dá para quocientar e considerar o espaço de órbitas, a gente exige que o espaço de órbitas seja compacto. Essa é a condição. Tá? Vai ter aqui uma ação, ela também vai ser livre e propriamente descontínua. Tá? Isso é só uma observação. Tá. Isso vai ser compacto. Então essa variedade, N por gama, é uma variedade compacta. E isso a gente chama de infranil variedade. Então aqui entra o outro elemento. Tá. Bom, até agora só foi definida a infranil variedade. Eu vou fazer só mais umas observações sobre ela. Então, primeiro, tem um teorema do L. Auslander, que ele afirma que, nesse caso, com essa construção, a gente obtém
que a interseção de gama com N é um subgrupo discreto mais. uniforme. Tomás, Oi? tu saberia explicar melhor como é que é essa transformação aqui no grupo de Heisenberg, esse fibrado? Esse fibrado, como é que, eu não se sei é, como é que é o eu não sei os detalhes, mas o que eu lembro de memória é que é algo desse, se eu não me engano, aparece algo desse tipo. Mas eu não lembro os detalhes ou como chega nisso. Então, acho que é uma coisa assim, ele é um bundle S1 pelo 2 store. Mas eu não lembro os detalhes. Né? Deve ser uma coisa assim. Eu não sei. Vai dar um produto, um escritório, né, de S1, território, só que com Isso. uma matriz expansora, uma matriz em SL2C nesse escritório. Aí eu queria saber se dá Uma pra falar matriz em mais SL. sobre a matriz Agora eu não saberia dizer, mas é interessante. Dá uma matriz em SL2Z. Ah, legal. Tá. Bom. Tá. Então, tá, vai ser discreto e uniforme. Esse subgrupo. Então, vai ser que nem aqui, tem um grupo e um subgrupo discreto e uniforme, né? Que nem nesse exemplo de nil-variedade. Isso vai ser forçado por essa construção e também vai valer que gama inter N também é um subgrupo de gama e é um subgrupo com índice finito. Tá. Então, quais são as consequências desse fato? Então, como consequência, o que a gente tem? Então, isso aqui, N por N intergama, vai ser uma nil-variedade, como antes, que vai recobrir, por um recobrimento finito, a infranil-variedade, que é N por gama. Então, aqui é um recobrimento dessa infranil-variedade. E por isso tem esse infra, né? É justamente por esse fato de ser de vir de um recobrimento finito de uma nil-variedade. E além disso, o π1 de N por gama, que é isomorfo a gama, ele vai ter um subgrupo de índice finito, que é N intergama, que é nilpotente. Aqui, como antes, é pelo fato disso daqui ser um subgrupo de N, que é nilpotente. Então, esse grupo aqui, por ser um subgrupo de N, tem que também ser nilpotente. Tá. Então, esse aqui é finitamente gerado. Como esse daqui tem índice finito, é subgrupo de índice finito de gama, ele também é finitamente gerado. Tá. Então, a conclusão disso daqui é que π1 de N por gama é finitamente gerado e virtualmente nilpotente. Quando uma propriedade é dada, digamos, para um subgrupo de índice finito, a gente diz que é uma propriedade virtual. Então, por isso tem esse prefixo aqui, virtual. Né? Porque a propriedade é válida para um subgrupo de índice finito, aqui dentro. Tá. Então, antes era finitamente gerado nilpotente, agora é finitamente gerado virtualmente nilpotente. Tá? Isso vai ser mais relevante mais tarde. Tá, então isso até agora foi só para infranil-variedade. Ainda tem que definir a aplicação. Então, qual é a aplicação? Então, agora a gente pega um automorfismo do produto semidireto de F por N, satisfazendo que A de F é igual a F.
A de gama está contida em gama. E isso daqui também vai ser satisfeito. Do fato de ser um automorfismo, isso já tem que ser válido. A de n também vai ser igual a n. Tá. Então, esse automorfismo, isso não é imediato, isso é algo que tem que ser provado. Ele vai induzir uma aplicação A barra desse espaço de órbitas, né, dessa infranil variedade. A barra de n gama, gama, né, que basicamente pega n gama e leva em a n gama. Né? Aqui a gente meio que está usando isso, que a de n é igual a n. Né? Quando a gente aplica um elemento de n, cai dentro de n. Tá, então isso é simplesmente um infranil endomorfismo. Se a gente ainda pedir que A restrito a n é expansor, então isso vai ser infranil expansor. Então essa aplicação vai ser expansora, chamada infranil expansor. Tá. Então agora quase dá para já dizer qual é o teorema, mas antes disso eu só vou definir mais um tipo de aplicação de infranil variedade. Digamos, uma construção diferente dessa, né? Que seria, então, pegar uma transformação afim de n, que tem a seguinte propriedade. Digamos, conjugar o gama por essa transformação cai dentro de gama. Então, nesse caso, também dá para definir uma aplicação do mesmo jeito, vem a n gama, e nesse caso ela é chamada de, tem um nome bem comprido, mas endomorfismo afim, digamos, no caso de infranil variedade. Tá. Tudo bem. Isso também é importante. Tá. Tá, então, novamente, um exemplo mais concreto para, né, pegar um pouco do que está sendo dito aqui. Então, tá, exemplo 6. Se a gente pega n como sendo o Rn e F como sendo um subgrupo finito das transformações ortogonais, né? Rotações rígidas. Então, quando a gente pegar o subgrupo discreto, etc., o que a gente obtém é que n gama vão ser as variedades riemannianas compactas flat. E daí, nesse caso, tem um teorema, que é o teorema de Epstein-Schupp, que afirma que para toda variedade riemanniana compacta flat existe aplicação infranil expansor. Ou seja, tem exemplos dessas aplicações. Não é, digamos, tudo igual. Aqui eu não cheguei a comentar, mas eu acho que é interessante também. Bom, se F é o grupo trivial, então aí recai justamente no caso de nil-variedades mesmo. Né? E essas coisas não são nil-variedades, elas são sempre recobertas por uma nil-variedade, então elas não são nil-variedades. Então, de fato, é uma generalização do caso anterior. Né?
Tá, então isso daqui é um exemplo, mostra que existem essas coisas, infranil expansoras. E, bom, um exemplo para esse outro tipo de aplicação, a gente pode fazer o seguinte. Pega N agora como sendo R2. O F vai ser o grupo finito, isomorfo a Z2, dado por essas aplicações. Isso aqui é um subgrupo GL2R. Né? O R2, o grupo Z2, dado dessa maneira, como subgrupo de matrizes. E o gama é o grupo gerado por A e B. São que gama é um subgrupo Gama é esse subgrupo, gerado por esses dois elementos. Aqui, digamos, é a transformação linear e uma translação. Sempre pensar dessa maneira. É melhor. Tá. E, bom, qual a aplicação que a gente pega? Né? Tem que pegar uma aplicação afim. Qual a gente pega? Então, pega a alfa como sendo dada por 1 meio, 0, 3, 0, 0, 3. Isso é um elemento de transformações afins. E tem que ver que tem essa relação aqui com gama. Isso é só uma conta, eu não vou fazer a conta, só observar aqui. Que A, alfa, A menos 1, isso é A ao cubo. A, B ao cubo, e daqui sai essa condição. Tá. Então aqui a gente tem como... Só vou... Tá. Então com isso tem alfa barra, que vai de R2 por gama, que vai ser um endomorfismo afim, dessa infranil variedade. Alguém tem um chute de quem é essa infranil variedade? Não é muito difícil, eu já vou mostrar qual é. Algum chute? Digamos, pegar R2 e quocientar por gama, dado desse tipo. Então, bom, não vou perder muito tempo. Isso é a garrafa de Klein, né? Então, isso aqui. Garrafa de Klein. Não é muito difícil de ver. Ó. Dá para pensar assim. Se pegar menos 1 meio, 1 meio e 1 meio, e olhar para esse retângulozinho, então qual é a imagem desse segmento aqui, digamos, por A? Por esse elemento A aqui. É aplicar a identidade e transladar por 1. Então, esse segmento aqui está identificado com esse daqui. E se olhar para esse segmento aqui de baixo e aplicar B, então ele vai rodar e ser transladado 1 meio para cima. Então ele vai vir parar aqui em cima. Então dá para ver que vai dar a garrafa de Klein. Tá. E como a parte afim desse A é expansor, isso daqui também vai ser uma aplicação expansor. Então vai ser um endomorfismo afim ainda expansor. Tá. Então é uma outra maneira de construir aplicações expansoras. Tá.
Agora dá para enunciar, então, qual é o resultado do Gromov, que foi que ele provou relacionado com aquele problema lá inicial. Então, o que foi? O teorema diz o seguinte. Gromov provou em 1981 que toda aplicação expansora de uma variedade compacta é topologicamente conjugada a uma infranil expansora. Então, essencialmente, essa construção aqui, ela esgota, do ponto de vista topológico, as maneiras de construir aplicações expansoras. Essa é essencialmente a única maneira de construir. Aqui tem um detalhe que é importante frisar, que eu até vou botar como uma observação, é que, digamos, a gente tem uma aplicação expansora em uma infranil variedade. A gente sabe que existe, a princípio, digamos, não uma infranil expansora, apenas uma expansora em uma infranil variedade. Pode ser que essa infranil expansora, que ela é topologicamente conjugada, não seja na mesma infranil variedade. Então, pode trocar de infranil variedade. Isso é importante porque isso não foi observado, digamos, logo que isso foi demonstrado, em 81. Isso só veio a ser, digamos, reconhecido recentemente. Então, deixa eu botar. Não precisa ser na mesma infranil variedade. Claro, topologicamente elas vão ser iguais, porque tem um hômeo entre elas. Mas do ponto de vista algébrico, digamos, a estrutura algébrica subjacente ela é diferente, né? Que deu origem a ela. Não precisa ser na mesma infranil variedade. Tá. E, digamos, onde é que dá para ver um pouco mais disso? Nesse artigo, que o título diz What an infranil manifold really should be. Porque, ou seja, tinha uma confusão desde o início sobre o que deveria ser uma infranil variedade. Não. Should be. Oi? Você então tem uma aplicação expansora numa infranivariedade, aí o teorema lhe dá outra infranivariedade que não precisa mesmo. Exatamente. E é justamente o que acontece nesse exemplo. Esse exemplo eu retirei desse artigo, e o que ele mostra, basicamente, é que essa construção, que a princípio foi de um endomorfismo afim expansor, para essa infranil variedade, que é a garrafa de Klein, não existe nenhuma aplicação infranil expansora na garrafa de Klein que é topologicamente conjugada a essa daqui. Ela é expansora e não existe nenhuma infranil expansora topologicamente conjugada aqui. Então tem que trocar de infranil variedade, né? Digamos, do ponto de vista topológico ainda vai ser a garrafa de Klein, mas tem que trocar de estrutura algébrica para funcionar. Então, isso daqui é de 2011, de Kimp. E é uma ótima referência para esses resultados aí, para tudo que eu disse, basicamente. Tá. Tá, então isso para aplicações expansoras. Tem um outro tipo de aplicações que digamos, tem uma pergunta muito parecida, que também é muito relevante. Eu nem deveria ter apagado isso. Agora foi. Que são os difeomorfismos de Anosov. Então, vamos relembrar. De Anosov.
A princípio, eu não sei. Não sei disso. Bom, pode ser que tenha, mas eu desconheço. Eu não sei. Se alguém sabe, pode falar. Tá, então, o que é um dífio de Anosov? A gente considera M uma variedade riemanniana compacta, aqui vai ser compacta, e F um difiomorfismo. A gente diz que ele é um dífio de Anosov se existe um splitting do fibrado tangente nesses dois fibrados, o estável e o instável, que são preservados pela F, pela derivada da S. E que tem desigualdades análogas ao que tinha no caso expansor. De fato, é tudo bem relacionado, né? Agora aqui o lambda está em 0,1, se é maior do que 0. E tem uma desigualdade para trás. Aqui. M em N. Então agora tem, digamos, uma direção que contrai e a outra direção expande, né? Tá. E é um difiomorfismo, não precisa ser, digamos, não pode ser endomorfismo. Tá, então isso é um dífio de Anosov. Então tem uma pergunta análoga de classificar quais são as variedades compactas e, digamos, quais são os dífios de Anosov do ponto de vista topológico. E, bom, e nesse caso, as perguntas estão em aberto. Ainda não tem um teorema análogo que tem lá. O que se tem, na verdade? Eu vou deixar isso aqui, eu vou anunciar aqui mesmo. Antes disso, toda essa construção, infranil variedade, infranil expansora e etc., dá para fazer uma coisa análoga para dífios de Anosov. Tá? O que tem que modificar? Aqui, quando tem esse A de gama contido em gama, tem que ser uma igualdade para ser um difiomorfismo. E ao invés de pedir uma aplicação expansora, pede uma aplicação hiperbólica, ou seja, que não tem autovalores de módulo 1. Então as coisas vão funcionar basicamente igual. Aqui também, endomorfismo afim, dá para pegar endomorfismo afim hiperbólico. Tá. Então quais são as conjecturas? A conjectura, a primeira delas é que se M é uma infranil variedade, e F de M em M é dífio de Anosov, então a F é topologicamente conjugada a um automorfismo. Agora dá para escrever automorfismo, porque não vai ser endo, né? Automorfismo afim hiperbólico de uma infranil variedade. De infranil variedade. Não precisa ser a mesma também. Tá, então isso é um problema em aberto. Reparem que aqui eu coloquei automorfismo afim hiperbólico, ou seja, é uma aplicação desse outro tipo aqui, né? Tinham esses dois tipos, essa primeira, infranil expansora, ou infranil endomorfismo, e essa daqui, endomorfismo afim. Para esse tipo tem contra-exemplo, ou seja, existe um dífio de Anosov que não é topologicamente conjugado a nenhum infranil, digamos, automorfismo. Então tem que ser uma aplicação daquele outro tipo. Além disso, esse resultado aqui, digamos, era
antigamente um teorema, conhecido como Teorema de Manning, em que ele tinha provado, né, errado, que todo dífio de anosófo era topologicamente conjugado a um infranil automorfismo. Então, naquele mesmo artigo que eu referenciei, ele dá um contra-exemplo para isso e põe essa questão aqui como em aberto. Ele não conseguiu consertar a demonstração. Então, isso está em aberto. E tem a pergunta análoga ao teorema de Gromov. O que eu sei é que tem um resultado do Newhouse que diz que anosófo de codimensão 1 topologicamente conjugada à aplicação no tório, digamos uma infranil automorfismo do tório. Automorfismo hiperbólico do tório, desculpe. Eu sei disso. Agora, tirando isso, não sei de nenhum outro avanço com relação a essa questão. Eu desconheço. Tá, então, e a segunda? Aqui. Agora é só trocar por todo, né? Todo dífio de anosófo é topologicamente conjugado a automorfismo afim hiperbólico de infranil variedade. Tá. Tudo bem. Tá, então essas são as conjecturas. Quanto tempo eu tenho? Deixa eu ver. Meia hora. Tá. Fala bastante. Tá. Então eu vou falar um pouco da ideia do teorema de Gromov, né? Como é que faz para obter então essa conjugação topológica aí? Tá. Então vai ser bem por alto, até porque não é tão simples. Ideia da prova. Tá. Então, tem três coisas que tem que ser feitas para ele ser demonstrado, esse teorema, né? Primeiro, tem que encontrar uma infranil variedade. Então, qual infranil variedade? Essa é a primeira pergunta. Segunda, qual infranil expansor? E por último, qual conjugação topológica? Né? Isso, claro, para que a gente está pegando F de MM, aplicação expansora, que M é a variedade compacta. Tá. Então, são essas três coisas que têm que ser feitas, né? Eu vou dar uma ideia, então, da primeira delas aí. Qual é a infranil variedade? O resto, digamos, não é simples, mas meio que segue. Tá, então, deixa eu deixar apagado. Tá. Vamos fazer isso aqui. Tá, então, primeiro alguns fatos, então. Fato de... Número 1, isso para essa primeira questão, né? Eu responder ela. É que essa aplicação expansora da variedade compacta, ela tem pelo menos um ponto fixo. Então, digamos M0. Como é que dá para mostrar isso? Uma ideia, tu sobe para o recobrimento,
No recobrimento, a aplicação inversa vai ser uma contração. Então, tu pega o ponto fixo dessa contração e desce. Então, esse vai ser um ponto fixo para F. Tá. Segundo fato, que já mostra, que já dá um indício de que, digamos, isso pode funcionar, é que o recobrimento universal é diffeomorfo a Rn também. Não sei se vocês lembram, mas eu tinha dito que para grupo de Lie, nilpotente, conexo, etc., eles eram sempre diffeomorfos a Rn. Então, nesse caso, também já vale isso. Isso é importante. Tá? Esses dois fatos. E o fato de número 3, que a princípio é meio misterioso, mas é justamente, digamos, onde entra o teorema de Gromov, o que ele de fato mostrou. Na verdade, vou entrar no fato 4, isso aqui é só... Que o grupo fundamental dessa variedade é de crescimento polinomial. Tá, o que é ter crescimento polinomial? Só para deixar isso mais claro. Tá, então, deixa eu fazer aqui uma observação. Se a gente tem G, um grupo finitamente gerado, então o que isso quer dizer? Quer dizer que G é gerado, digamos, por um certo conjunto de geradores. A gente pode supor que esse conjunto é simétrico pela aplicação de inversão. E esse conjunto de geradores, ele é finito, né? Ou seja, todo elemento do G pode ser escrito como um produto, G1 a Gn, em que Gi pertence a S para todo I. Isso é um grupo C finitamente gerado. A gente define o comprimento de um elemento de G com relação a esse conjunto de geradores, né? Aqui deveria ter deveria estar denotado S, né? Para querer dizer que é com relação a esse S, mas enfim. Como sendo o tamanho da menor palavra em S que representa G. Tá, esse é o comprimento. A gente diz que G tem um crescimento polinomial se existe C maior do que zero, D maior do que zero, tais que esse gama n, que vai ser a função de crescimento do G, que conta o número de elementos que se escrevem como palavras de tamanho no máximo n, ou seja, é limitado por Cn na D. Tá, isso daqui, isso para todo n, né? Isso daqui, a princípio, depende do conjunto de geradores. Mas se trocar os geradores, vai ter, digamos, um bound trocando talvez C por uma outra constante, mas o grau vai continuar o mesmo. Tá, então isso é crescimento polinomial. Então, um fato é que se uma variedade compacta tem uma aplicação expansora, isso implica que o grupo fundamental tem crescimento polinomial. Tá. Talvez dá para fazer isso e sobrar um tempo depois. Mas tá. Tá. E qual é o fato 4, então? É que o grupo fundamental é virtualmente nilpotente. Ou seja, é que nem o de uma infranil variedade. Tá. E é aí que entra, então, o que o Gromov demonstrou. Então, qual é a prova disso? A demonstração é consequência
do Teorema de Gromov, que ele diz o seguinte, que foi o que ele de fato provou. O resto, tudo já estava feito em artigos do Frank e do Shub. Gromov simplesmente colocou a última peça no quebra-cabeça, né? Ou seja, ele mostrou. Então, o que ele fez? Ele mostrou que se G é um grupo finitamente gerado, então ele é virtualmente nilpotente. C e somente C, ele tem um crescimento polinomial. Né? Então, fato 4, basta usar o teorema de Gromov, é uma consequência direta do fato 3. Tá? Então, daí segue que é virtualmente nilpotente. Tá. Tá, então... Agora a gente... Tá, tem mais um quinto fato, só mais um detalhe agora, que esse grupo fundamental também é livre de torção. Isso também acaba sendo relevante na prova. Tá. Tudo bem. E, finalmente, o último dos fatos, para provar só esse primeiro item, é que todo grupo finitamente gerado, virtualmente nilpotente, pode ser realizado como um subgrupo uniforme discreto de N produto semidireto com F, em que, bom, N é líneo, potente, conexo, simplesmente conexo, é que nem antes. E F é um subgrupo finito de automorfismos de N. Ou seja, tá. Bom, então, usando esse fato com o grupo fundamental, a gente vai obter aqui, gama. A gente vai obter que N por gama é a infranil variedade que buscamos. Usando esse resultado estrutural de grupos de Lie e grupos nilpotentes. Tá. Tá, em algum lugar, eu não vou fazer os outros itens, mas tá, em algum lugar mais entra o fato de ser expansora? Sim, para mostrar então, para conseguir a aplicação infranil expansora e para conseguir a conjugação tem que usar também o fato de ser expansora. E outra informação é que essas coisas, a princípio, não se conhece para Diffeus de Anosov. Então, por exemplo, já seria um indício de que vale aquela conjectura para Diffeus de Anosov se o π1 tivesse crescimento polinomial. Bom, nem isso se sabe também. Então também tem aberto esses passos, digamos, intermediários para Diffeus de Anosov. E é isso. Acho que é isso que tinha para falar. Falei demais. Tem alguma pergunta? Não sei se explicou e eu estava prestando atenção no tempo. Oi. Mas tu falou como é que a gente garante a F tem uma função? Ah, tá. Eu falei rapidamente. Tu pega um levantamento da F. Bom,
digamos, tu levanta ela. Para o recobrimento. Aqui no recobrimento também vai ter uma condição de expansão. E daí tu pega a aplicação inversa. Ah, tá. Ele perguntou como é que demonstra esse fato aqui de que a F tem um ponto fixo. Tá, então a ideia é subir para o recobrimento. No recobrimento também vai ter expansão. Então pega a aplicação inversa. Então aqui F til vai ser expansora. Então F til na menos 1 vai ser contração. Como é uma contração, vai ter um ponto fixo. Então tu pega esse ponto fixo, digamos, ponto fixo é... Bom, seja F til menos 1 de M0. M0 til igual a M0 til. E desce com ele. Então, e daí esse M0 vai ser ponto fixo da F. Né? O fato disso como está funciona. Não se sabe, embora seja conjecturado, que todo dífio de Anosov tem ponto fixo. Mas também não se sabe. A princípio, digamos, se aqui ao invés de ser um automorfismo afim hiperbólico, fosse, como é que é o nome do outro? Um infranil automorfismo, sempre já vai ter um ponto fixo, que é justamente a identidade. Né? Aqui eu também não sei se automorfismo afim hiperbólico vai ter ponto fixo também. Né? Ou seja, do ponto de vista da conjectura, até faz sentido que tenha um ponto fixo, sim. Oi? Então, qual é o indício de que a conjectura vale para nós? É que todos os exemplos que se conhecem são desse tipo. Esse é o principal indício. E o resultado do Newhouse. A princípio, esses são os indícios. Né? Também tem uma outra classe de dífios, que isso é citado num paper do Frank, que ele chama de diffeomorfismos π1, ou algo desse tipo. E também se conjectura que eles são dados por, digamos, por construções análogas em infranil variedades. Né? E todos os exemplos que se conhece de Anosov também são diffeomorfismos π1 também. Então tem isso, são várias classes, digamos, coincidindo. Então se imagina que, né, nos exemplos, se imagina que seja, né? Mas acho que não tem algo assim muito forte, não sei. No caso Anosov, se o Anosov é transitivo, não se sabe ainda também. De onde eu sei, não. Não sei. Isso eu confesso que eu não cheguei a procurar mesmo. Mas eu imagino que não achei nada assim enquanto eu procurava. No outras caso coisas. lá do Newhouse, ele não coloca essa hipótese, ele só pede a hipótese na coadimissão da... Eu não lembro esse direito, eu teria que verificar. Pode ser que ele ponha, mas eu não sei. Do que eu lembro do caso do Newhouse é a Nosov ficou dimensão 1, eu não lembro se ele coloca mais uma condição. É para isso? Pelo menos o teorema que eu conheço do Newhouse, onde ele garante que se a codimensão da variedade é estável e estável é 1, então é transitivo. Mas pode ser que ele prove outra coisa. Pois é. O que eu me lembro... Eu também não lembro assim os detalhes. O que eu lembro por alto é isso. Mas, tem que checar. Tem mais perguntas? Para endos expansivos de variedades, o que é que sobrevive na prova? Como? Endo? Expansivos De o quê? de variedades. Como assim? Eu não Não entendi. expansor, expansivos só. Não. O que é que sobrevive? Não sei. Ok,
porque o Pujol até comentando aqui que codimensão 1 é aquele que eu estava comentando com você. Que Na verdade é aquilo então? se codimensão tudo é 1, bem. então é transitivo e a variedade é o toro. TM. Tá, tem que botar a condição de transitividade, então. Não, o teorema da Neuhaus garante com codimensão 1, Então ele é o transitivo. anósofo é transitivo e a variedade é o toro. Tá. Tá, tudo bem. Implica as duas coisas, então. Tá. No caso expansivo, bom, também não sei. Não encontrei nada. Tem mais perguntas? Perguntas aí para sua tese, cara. Tá bom. Deu? Tá. Eu posso olhar aqui também, não sei. Não tô achando. Mais perguntas? Mais perguntas aí? Vamos agradecer o Tomás. Aí. Obrigado pela atenção. Obrigado pela atenção. Muito bom, seu Tomás.